Senhor, é bom estar na casa de Deus, amém? O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis se buscares de todo o vosso coração. Nesta tarde estamos aqui para buscar a face do Senhor, estamos aqui para evocar aquele que deu a vida por nós, sabendo que Ele responde também à nossa oração. Queria convidar a abrir as Bíblias no Salmo 48, amém? Glória a Deus. E aqui um incentivo para nós podermos louvar ao Senhor, amém? Salmo 48. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Diz assim a palavra do Senhor: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por alto refúgio, porque eis que os reis se juntam e eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados e ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores de parturiente. Tu quebraste as naus de Tarsis com um vento oriental, como o ouviste, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembremos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu tempo, segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, cantai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus, para sempre Ele será o nosso guia até à morte ou até ao fim. Amém? Grande é o nosso Senhor, muito digno de louvor. Oremos. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor a cada irmão, aos irmãos com quem ainda não falei. Amém, que já os vi, mas ainda não conseguimos falar. No final vamos dar um abraço, se Deus quiser. Paz do Senhor. É bom estarmos na casa do Pai, amém? Então vamos louvar o Senhor com muita alegria. Juntos viemos para celebrar e adorar Tua Majestade. Nesta tarde temos vindo para juntos adorar o Senhor, amém? Então vamos louvá-lo nesta tarde, glória a Jesus. Olha, vamos usar os nossos instrumentos, pode ser? Eu não vou conseguir, mas vocês conseguem, certo? Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Para celebrar e adorar Tua Majestade. Tuas obras vamos proclamar, Tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem Tua glória, a lua e o sol dão louvor. Aquele que sempre reinará, reinará. Que este santuário se encha de glória, levando a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória e os instrumentos dão Juntos viemos para celebrar e adorar Tua Majestade. Tuas obras vamos proclamar, Tua excelência demonstrar.
glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará, reinará. Que este santuário se encha de glória, levando a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória e os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha de glória, levando a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória e os instrumentos dão louvor. E os instrumentos dão louvor. E os instrumentos dão louvor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor ainda com canto e cantamos a semana passada. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Amém? Ele é a nossa força, Ele é o Senhor que se move. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu devo conseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Nós queremos, Senhor, a tua presença na nossa vida. Nós precisamos da tua presença em nós. Aleluia. Deus, manifesta-te no nosso meio, Senhor. Aleluia, com o teu poder e com a tua graça, Senhor. Queremos, Senhor, mais de ti, Senhor. Queremos avançar, Senhor, lutando a cada dia, Senhor. Queremos avançar para o alvo, Senhor, para aquilo que tens preparado para nós. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, te quero. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Senhor, te quero. Glória a Deus. O Senhor é bom. A paz do Senhor
para todos os irmãos. Iniciamos o nosso culto a ler os salmos e é nos salmos que vamos continuar salmodiando ao nosso Deus, que é todo poderoso. É de certa forma uma oração para a formação de planos, novos planos, mas sempre com fé e debaixo da vontade de Deus. Isso é o mais importante. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103. 3. As bênçãos do Senhor são incontáveis, não é? Elas são a cada dia, e a maior bênção que Deus nos concedeu foi a salvação da nossa alma e aguardamos a vida eterna, não é? São bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós. Penso que já todos abrimos, vamos então, se os irmãos não se importam, vamos ficar de pé. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que escutais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oremos a Deus, rapidamente. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, damos-te graças pelas bênçãos que tens concedido a cada um dos teus filhos, Senhor, porque tu és um Deus santo, tu tens preparado um lugar para cada um de nós, deste-nos a salvação, vertestes o teu sangue precioso para aniquilar todos os nossos pecados. Cheguemos a ti, ó Deus, com o coração contrito e juntos criar novos planos, formar novos planos para a nossa vida. Ó Deus, dá-nos então a fé, Senhor, e que façamos a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Tudo entregamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mais alguém na congregação levanta a sua voz em uma oração ao Senhor. Amém. Louvamos. Aleluia. E nesta tarde vamos clamar ao Senhor que Ele possa fazer chover. Amém? Assim como a corça, amém, ela anseia por águas, assim nós também ansiamos
pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo possa descer. E nós, quando clamamos por chuvas espirituais, mas também chuvas lá fora que fazem tanta falta, não é? Os irmãos não se esqueçam de orar também por este assunto que pesa no nosso coração. Mas nesta tarde vamos abrir o nosso coração e vamos clamar a Deus que nos visite. Amém? Que nos visite. Que o Senhor possa derramar das suas chuvas sobre nós. Aleluia. Que Ele possa fazer chover sobre as nossas vidas. Amém? Ele quer nos visitar. Amém? Só depende de nós. Que o Senhor possa visitar-nos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem Senhor Jesus, inundar o meu coração. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem o teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Aleluia, aleluia. Derrama da tua bênção sobre a nossa vida, Deus. Nós clamamos, Senhor, que tu venhas derramar, Senhor, do teu Santo Espírito sobre nós. Aleluia. Deus, nesta tarde faz chover sobre as nossas vidas. Aleluia. Faz chover, Senhor, das tuas bênçãos, Pai, do teu poder, da tua graça, Senhor. Clamamos a ti, Senhor. Aleluia. Faz chover. Aleluia, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover, abre as comportas
Senhor, visita as nossas vidas. Aleluia, aleluia, clamamos a Ti, Senhor. Aleluia, faz chover nas nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se os irmãos já uma vez observaram aqueles regatos que são abertos nas hortas. Quem já fez horta, quem trabalha com jardins, quem gosta de fazer o seu regatinho, não é? Fazem-se uns regatos para pôr a água e a água vai correndo, não é? Até chegar às plantinhas. O meu avô fazia isso para facilitar a rega, não é? Ele abria aqueles sulcalcos na terra e a água ia correndo até chegar às plantas. E sabem que quando eles abriam aqueles regatos, às vezes havia lá folhas, lixo, teias de aranha, não é? Lá naqueles regatos. Mas quando a água começava a correr, começava a arrastar tudo aquilo que não prestava, começava a limpar, e quando nós olhávamos, passado um tempo, aquela água já não era aquela água suja, com coisas a boiar em cima. Eu era muito observadora, mas aquela era uma água cristalina que ia levando a água de vida às plantas, que ia alimentando água fresca. Sabem, quando o Espírito Santo ele começa a cair nas nossas vidas, quando começa a jorrar nas nossas vidas, ele começa a limpar. Amém? Aquilo que não presta, Ele começa a tirar, e Ele vai enchendo aquilo que presta da Sua presença, da Sua glória. À medida que buscamos o Senhor, à medida que deixamos que Ele flua nas nossas vidas, Ele começa a trabalhar em nós, começa a purificar, começa a fazer uma obra grandiosa nas nossas vidas, que nós possamos dar liberdade para que o Senhor opere em nós. Aleluia! Que Ele possa realmente operar nas nossas vidas, que Ele possa fluir em nós e de nós para os outros. Aleluia! Quem crê em mim, como diz a Escritura, diz a palavra de Deus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia! Estes rios de água viva darão vida por onde vão passando. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, nós temos o Senhor a fluir em nós. Nós estamos ligados ao manancial de águas vivas. Então não extingas o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa-o purificar. Deixa-o fazer transbordar a sua alegria, o seu gozo da tua vida. Aleluia! Para que a gente possa transmitir a vida onde estamos passando. Que o Senhor possa operar em nós. Aleluia! Aleluia! Deus, aleluia! Aleluia! Faz chover, Senhor. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Faz chover nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Deus, nesta tarde são dos nossos corações, Deus. São dos nossos corações, Deus. Que o Teu olhar possa sondar, Senhor, cada um de nós. Deus, e aquilo que não presta em nós, Senhor, cada impureza, Senhor, tudo aquilo que não presta em nós, que Tu possas purificar, Senhor. Deus, queremos, Senhor, ver a Tua igreja, Senhor, avivada, Senhor, feliz, servindo com alegria. Deus, queremos, Senhor, a ser, Senhor, impactantes nesta localidade de Vendas Novas, Senhor. Então trabalha nas nossas vidas, Senhor. Continua a operar, Senhor, em nós, através de nós. Continua a fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Deus, nesta tarde, Senhor, nós louvamos, Senhor, pelo Teu olhar sobre as nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que a cada dia, Senhor, Tu possas sondar o nosso coração. Deus, e que nós possamos, Senhor, sentir a Tua paz, Senhor. Que não nos sintamos, Senhor, ó Deus, desprotegidos, que não nos sintamos expostos, Senhor, quando o Teu olhar pôs em nós, Senhor. Mas que isso possa trazer paz ao nosso coração. Porque Tu és o Senhor que nos ama como ninguém. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com aquele cântico que diz: Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Ele tudo sabe de nós, tudo. Não há nada que nós possamos esconder. O Senhor tudo sabe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adoramos Deus. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor.
coração, tudo tu podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta tarde os irmãos podem tomar os vossos... Glória a Jesus, a paz do Senhor, mais uma vez. É sempre um grande privilégio nós podemos partilhar a palavra de Deus e podemos desejar a paz de Deus uns para os outros. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, por favor. Eu disse a paz de Deus porque alguns dos irmãos eu não tinha dito a paz, porque chegaram mais tarde. E estou a ver algumas caras que já tinha saudades de rever. Amém? Salmo 127, desculpem, livro de Salmos, capítulo 127. Nós temos estado no mês da família. E nós hoje vamos meditar um bocadinho nos princípios para edificar um lar. Salmo 127 diz assim, a irmã Filomena estava a dizer que estávamos no livro de Salmos e vamos permanecer no livro de Salmos. Amém? Toda a gente encontrou? Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ontem, lá na reunião de jovens, no nosso encontro de jovens, a irmã Ana Ramalho, ela foi buscar as versões da mensagem. Eu gosto muito também de ler a mensagem, as traduções da mensagem da palavra de Deus. E eu fui à procura desta mesma passagem na tradução a mensagem e trouxe para vós. Toda a gente conhecia este salmo, não é? Muitos de nós já lemos, já meditamos neste salmo, e eu peço para passar, eu não sei se vai se ver bem, que eu tenho a impressão... Ok. Diz assim, se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama?
a seguir, os outros versículos, por favor. Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês, serão varridos imediatamente da sua porta. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos estão a dizer assim, a irmã escolheu este tema, este texto, porque ela tem 4 filhos, certo? Claro que sim, não tem nada a ver com isso. A verdade é que eu achei delicioso e nós vamos fazer algumas considerações, mas quando nós lemos em várias traduções, parece que rasga um bocadinho o nosso horizonte, não é? Se o Eterno não guardar a nossa casa, e esta visão de eternidade, se não é o Senhor a guardar, se não é o Senhor a edificar, então de nada serve o nosso trabalho. Amém? E eu nesta tarde gostaria de fazer 3 considerações antes de avançarmos à laia de introdução, 3 considerações a reter acerca desta passagem que nós lemos. Primeiro, se não for Deus, todo o trabalho realizado pelo homem será inútil. Se não for o Senhor, tudo aquilo que nós fizermos será inútil. Quando ali o salmista ele fala em casa, ou quando ele fala na cidade, se o Senhor não edificar a casa, ou se o Senhor não guardar a cidade, esta palavra casa e cidade podem sim ser uma casa no sentido literal, não é? Se o Senhor não nos ajudar a construir a nossa casa, pode ser no sentido literal, mas muitas vezes esta casa é identificada com família. Se não for o Senhor a estar no princípio, quando nós começamos a pensar em construir a nossa família, se não for o Senhor a estar em primeiro lugar, quando nós começamos a construir o nosso lar, a nossa família, mas não apenas, esta casa e esta cidade pode ter a ver com a tua vida, pode ter a ver com a minha vida, com os nossos projetos pessoais, se não for o Senhor a me ajudar a edificar, se não for o Senhor a pôr a sua mão naquilo que eu tenho para a minha vida, os meus sonhos, os meus estudos, aquilo que eu vou fazer com a minha vida, se não for o Senhor a tomar o primeiro lugar, então de nada serve. Inútil será. Então, em primeiro lugar, a primeira consideração, se não for Deus, se não for o Senhor a cuidar, amém, o nosso trabalho, o trabalho realizado por nós será inútil. A segunda consideração tem a ver com o versículo, podes passar um bocadinho para trás, desculpa lá, andar para trás. Obrigada. Ali, é inútil, o versículo 2, é inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar como alucinado. A segunda consideração que eu queria fazer convosco é que o esforço humano que nos leva a ser bem-sucedidos nunca pode ser substituto da graça de Deus na nossa vida. Nunca. Todo o nosso esforço, e nós devemos ser pessoas esforçadas. O reino de Deus não é para preguiçosos, é para gente que trabalha. Não é? Ali não diz para nós não trabalharmos, diz que ali iria ser inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar como um alucinado, se não for Deus na nossa vida, se não for o Senhor a cuidar. Então o nosso esforço não nos leva a lado nenhum. Qual é o propósito da nossa vida? Não é? Se não é para glorificar o Rei dos Reis. Quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós damos o nosso melhor nos nossos trabalhos, e nós devemos dar o nosso melhor nos nossos trabalhos, nós devemos dar o nosso melhor na nossa família, nós devemos dar o nosso melhor na nossa escola, nós devemos dar o melhor naquilo que fazemos para a glória do Senhor, mas é para a glória do Senhor. Os irmãos percebem? O Senhor tem que estar lá. Então esta é a segunda consideração, para que o Senhor nos possa dar paz. Pois Ele gosta de dar descanso a quem ama. Na nossa versão dizia, assim dá Ele aos seus amados o sono. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalharam uma vida inteira, que têm bens e até foram bem-sucedidos, mas têm falta de paz, falta de alegria, falta de gozo, não têm descanso. Tudo está um caos na sua vida e trabalharam tanto e esforçaram-se tanto. Os irmãos percebem que o Senhor nos ajude a termos as prioridades certas, que a nossa visão esteja no alto, possamos ser esforçados sim. Eu lembro-me sempre daquele irmão lá de Aljustrel, desculpem lá, alguns de vocês que já ouviram esta história, mas eu gosto tanto desta história porque eu acho que aquele irmão, nós uma vez estávamos num culto e estava um irmão a fazer portaria. Era um irmão que não era crente há muito tempo, mas era um irmão valente,
cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, e ele disse, irmãos, eu quero servir, e passado um tempo ele até foi consagrado diácono, que era um irmão que servia a Deus com zelo e com era o irmão José Nobre, amém? Um irmão brasileiro que se converteu cá em Portugal, vejam vocês, ele veio para Portugal com a esposa já era crente, começamos a orar por aquele homem e o Senhor trouxe-o à salvação, à libertação, e este homem tornou-se um servo de Deus tremendo. E estávamos num culto e ele estava a fazer portaria e entrou um homem bêbado no culto. Não é? Um homem bêbado a despregar, o pastor pregava e ele despregava. Não sei se vocês conhecem este cenário, não é? O pastor dizia uma coisa e o homem lá atrás respondia outra. E o irmão que estava a fazer portaria pôs-se ao lado dele, não é? E eu pensei assim, estava no meu lugar, e assim, oh, meu pai, e agora? O irmão José Nobre, como é que ele vai descalçar esta bota? Não é? Como é que ele agora vai... Ele era homem, não é? Tinha mais, pelo menos, tinha mais respeito do que eu, não é? Mas eu pensei assim, pronto, vou entregar ao Senhor, o Senhor há de ajudá-lo. E o pastor dizia assim, irmãos, Deus é bom, Deus cuida dos seus filhos. E aquele bêbado respondia, cuida, cuida. Se não for eu a trabalhar, logo é Deus que me vai trazer o prato da comida. Se não for eu a fazer, logo é Deus que me vai cuidar. E eu estava sentada no meu lugar e assim, ai meu pai, coitado do irmão José. Logo agora, eu a pensar no irmão que estava a fazer portaria, estava ali a tentar acalmá-lo, não é? E ele a responder. Quando eu ouço a voz do irmão José, mas uma voz tão suave, mas tão firme, e disse-lhe assim, tem razão, amigo. E eu assim, opa, tem razão, assim, tem razão. O amigo tem toda a razão, tem toda a razão. Se não for você a trabalhar, Deus não lhe vai pôr o prato da comida, tem razão. Nós precisamos trabalhar, sim, mas se não for Deus a nos dar saúde para trabalhar, se não for Deus a abrir a porta do nosso trabalho, se não for Deus a dar-nos o ar para respirar. Olha, eu estava no meu lugar e fiquei assim, uau, que sabedoria, estão a ver? Se não for Deus, e a verdade é que o bêbado gostou que alguém concordasse com ele, acalmou, estão a ver? Ficou, eu estou a dizer bêbado, mas não estou a dizer de uma maneira pejorativa, nem sei o que é feito deste homem, ele não se converteu no nosso tempo, não sei, só o Senhor o saberá. Mas os irmãos percebem, se não for Deus, realmente, nós fazemos a nossa parte, mas se não for Deus, que o Senhor nos ajude a perceber isto, que o nosso esforço, amém, nunca poderá substituir a graça de Deus. Terceiro consideração que vamos reter, os filhos são a herança do Senhor e são o nosso maior legado. Os filhos são o nosso maior legado. Durante muito tempo, eu batalhei com esta expressão dos filhos serem flechas na aljava, não é? Flechas na aljava do flecheiro, assim são os filhos da mocidade. Podes passar, está lá. Não os vês que os filhos são como flechas de um guerreiro, ali diz como flechas de um guerreiro. São os filhos de uma juventude cheia de vigor. Na nossa tradução diz como flechas nas mãos do valente, ou como flechas na aljava, na minha versão antiga dizia como flechas na aljava do guerreiro, não era? Como as flechas na aljava, assim são os filhos. E eu pensava, não se esqueçam que isto também tem um aspecto cultural. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, não é? Há um aspecto cultural muito forte. Ter filhos era sinal de poder, era sinal de defesa. Os filhos ajudavam a defender os passos, os filhos ajudavam a família a defender os seus bens, a trabalhar a terra. Ou seja, ter hoje em dia não é bem assim, não é? Ter famílias numerosas, se não temos condições para as alimentar, é mais complicado. Portanto, temos que também pôr o aspecto cultural. Mas quando a palavra nos diz que ter filhos é uma herança e é um legado para nós, que é alguma coisa boa e que são como flechas na nossa aljava. Amém? Eu gosto desta expressão. Desculpa lá, ainda sou muito antiga, ainda vou buscar as traduções mais antigas ainda. Mas eu gosto, porque eu costumo comparar as flechas na aljava, os nossos filhos que as mães têm, que os pais têm, que guardamos os nossos filhos, mas quando eles são disparados nas mãos do flecheiro, e eu gosto sempre de pensar que os flecheiros não somos nós somos apenas a aljava. Estão a ver? Onde eles estão guardados, onde nós estamos os protegendo. O flecheiro não somos nós que os projetamos para lado nenhum. Não, é o Senhor que os vai projetar, é o Senhor que os vai fazer e chegar mais longe. E não se esqueçam que os nossos filhos vão chegar mais longe, as flechas voam sempre mais longe de onde é que nós estamos. Os nossos filhos devem ir mais longe de onde nós estamos. E quando eu digo isto, não é só a nível profissional, não, até na vida. Nós vamos ficar pelo caminho e eles vão chegar mais longe do que nós, se Deus quiser. Esta é a ordem natural das coisas. Eles vão mais longe do que nós e que o Senhor nos ajude para que nós os possamos ver chegar longe e que nós possamos orar por Ele. Amém? Mas hoje o tema não é os filhos, está bem? Vamos lá, voltar ao nosso tema.
edificar o nosso lar. Então, primeiro ponto, tem que ser o Senhor a edificar. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Se tu estás a edificar alguma coisa, seja o teu lar, seja a tua vida, se estás a edificar, se estás num processo de edificar, então o Senhor tem que fazer parte disso que está lá. Ok, deixem-me contar-vos a história da família Adams, mas não é aquela do não é essa, estão a ver? Sabem qual é essa? Vocês sabem, não é essa, não. Era a família Adams, que é a Pam e o Aaron Adams. A minha pronúncia inglesa é mesmo boa, perfeita. Está bem? A Pam e o Aaron Adams, eles existiram mesmo. E deixem-me contar-vos a história. Podes passar isso a um slide à frente? Ok. Em 2008, o ciclone tropical Ike devastou grande parte das Antilhas da América do Norte. Em 2008, aquele grande ciclone, um ciclone marítimo, não é? Devastou ali grande parte da América do Norte, esta ideia de dar nomes às coisas, e chegou no dia 13 de setembro com toda a sua fúria a uma pequena cidade costeira no Texas que se chamava Gilchrist. Gilchrist era uma pequena cidade turística, costeira, junto ao mar, e aquela cidade foi completamente devastada. Das 200 casas, dos 200 focos de habitação que havia naquele lugar, 199 foram à vida. Apenas uma casa ficou de pé. Eu andei a pesquisar para ver se esta história era verdadeira, e era verdadeira. Encontrei até a fotografia do casal e tudo, e fiquei, uau! Apenas uma casa ficou de pé. Foi aquela casinha amarela que vocês veem ali. Esta casa era desta família Adams. Mas isto não foi por acaso. Vocês não pensem que as casas ficam de pé só porque sim. Aquela família, 3 anos antes, em 2005, já tinham sido afetados por um furacão de nome Rita. Espero que não esteja aqui nenhuma Rita. Rita. Um furacão terrível que já tinha açoitado aquela costa e já tinha feito estragos enormes. E aquela família decidiu fazer alguma melhoria na sua casa substancial e contratar um arquiteto especializado em intempéries. E eles pediram ao arquiteto para os ajudar, pôr em prática um projeto em que a casa ficasse resistente a qualquer intempérie que viesse. Não é? E eles ficaram surpreendidos, eles tiveram alerta de tempestade, as autoridades mandaram-nos todos sair daquela área, toda a gente teve que ser evacuada, e eles também se foram embora, e eles tiveram surpresa da sua vida quando viram que a sua casa era a única que estava de pé. O trabalho realizado tinha valido a pena. Ou seja, não é por acaso, não é que a nossa casa fica de pé quando vêm as tempestades. Oh, irmãos, isso há coisas que nós não esperamos, mas que elas vêm de certeza, são as tempestades que vão açoitar as nossas vidas, os nossos projetos, aquilo que nós estamos a fazer, seja a nossa família, seja a nossa casa, seja às vezes os nossos planos, seja aquilo que nós temos em mãos, as tempestades vão açoitar. Vão açoitar. Se há 10 anos atrás alguém me perguntasse se os meus filhos não iriam estar na igreja, eu iria dizer, não é verdade. Meus filhos vão estar sempre a servir. Sempre os via ali. Não, que tempestade horrível. Os irmãos percebem, as tempestades vêm e açoitam-nos. Mas nós temos que permanecer de pé. Oh, irmãos, e nós temos o Senhor, se não for o Senhor edificar, esta família Adams teve aquele arquiteto que deixou o desenho. Oh, irmãos, e nós temos um projeto maravilhoso para a nossa vida, para resistir a todas as intempéries, a todas as tempestades. Nós temos a palavra do Senhor, então nós temos que realmente olhar para a palavra e nós temos que resistir firmes na fé, com o coração e com os olhos postos na palavra de Deus. Se tu queres estar preparado para as tempestades que vão vir, então olha para o Senhor. Mas deixem-me dizer-vos mais, esta família não ficou-se por aqui, porque quando viram que à sua volta tudo estava devastado, esta família não bateu as palmas e disse, oh, olha, a nossa casa ficou de pé, somos os maiores. Não, esta família posicionou-se ao lado dos outros que tinham perdido tudo, andaram à procura de fundos, tentaram ajudar a reconstruir e logo no Natal a seguir, podes só passar mais um? Desculpa lá, no Natal a seguir eles iluminaram a sua casa, eu achei tão interessante. Enquanto tudo ao lado estava em obras, eles iluminaram a sua casa e eles, todos os vizinhanças estavam lá, eles estavam todos naquele trabalho de construção. Meu irmão, se tu estás em pé no meio de uma tempestade, então não penses que não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso, nada é por acaso, é para que tu possas ajudar aqueles que foram devastados, é para que tu possas levantar outros, é para que tu possas ser auxílio para aqueles que estão a passar por dificuldades. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, então nós nada podemos fazer, tem que ser o Senhor a edificar a nossa casa e nós temos que estar preparados para as tempestades. Amém? Segundo ponto que eu queria também refletir convosco nesta tarde, tem que ser o Senhor, além de Ele edificar a nossa casa, Ele tem que habitar
em nós. Mas ele não é apenas ele habitar em nós, mas nós também temos que permanecer nele. Sabem que o Evangelho de São João, ele tem um versículo-chave. Agora vamos lá aqui um bocadinho de aula bíblica. Qual será o tema-chave do Evangelho de São João? Ou a expressão, o versículo-chave. Eu lembro que havia lá o irmão lá no Instituto Bíblico, já não lembro quem é que era, que nos deu os versículos-chave de toda a Bíblia, não é? E o Evangelho de São João, o versículo-chave era aquele versículo que dizia: existem muitos outros milagres que foram feitos, não é? Mas estes foram escritos para que creiais e crendo tenhais vida em seu nome. E ele dizia que a palavra-chave do Evangelho de São João era a palavra crer, para que as pessoas crescem. O Evangelho de São João era para que toda a gente pudesse crer que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, para que nós pudéssemos crer. Mas além da palavra crer, há uma palavra que se repete N vezes, não apenas no Evangelho, mas até nas cartas, e nós vamos agora às cartas, que é a palavra permanecer, que é a palavra estar, o que é a palavra estar. E se nós lermos o Evangelho de São João, nós vamos encontrar tantas vezes nas palavras de Jesus: têm que permanecer em mim, têm que estar em mim, têm que ficar comigo, têm que vir a mim, têm que estar em mim, amém? Quem está em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, estão a ver, da videira, quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós podemos encontrar o estar em Deus, permanecer em Deus. Se nós queremos edificar a nossa casa, nós temos que permanecer nele, nós temos que estar nele, amém? Eu vou convidar os irmãos a abrirem, por favor, em 1 de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. E vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, e vamos ler até o 14, e depois vamos mudar e eu vou dizendo. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém. E no versículo 28 diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele. Eu acho interessante que aqui o apóstolo João, ele vai buscar uma coisa que há pouco tempo atrás eu estava a ouvir falar. Ele vai buscar esta expressão: filhinhos, pais e jovens. E está a chover, glória a Jesus. Amém? A chuva veio. Aquela e cá dentro também. Amém? A chuva vem. Mas ele vai buscar esta expressão: filhinhos, pais e jovens. E isto mostra-nos que a palavra de Deus e o edificar não é apenas para os pais, é para todos nós. Todos nós estamos a construir alguma coisa. No nosso dia-a-dia, nas nossas vidas, todos nós estamos a edificar. Amém? E que o Senhor faça parte. E quando eu digo todos nós temos gerações diferentes e temos maneiras de ser diferentes. Há algum tempo atrás nós estivemos na liderança juvenil em Évora. Foi. Quem esteve aqui? Acho que daqui... Não, quem foi não está cá hoje. Então, nós lá vimos uma coisa muito interessante sobre as gerações e eu queria compartilhar convosco, não vou gastar muito tempo, que não é o mais importante nesta tarde, mas eu queria compartilhar convosco a respeito das gerações. Existem gerações e isto mostra-nos o cuidado de Deus ao focar. Cada geração tem as suas características únicas. E nós chocamos muitas vezes porque nós queremos que os nossos filhos, que os nossos jovens, que as nossas crianças percebam as coisas da mesma maneira que nós percebemos. E isso não acontece, porque existe uma maneira de pensar diferente, existe uma mentalidade diferente, há formas diferentes de nós vermos as coisas. Eu vou pedir, então vamos lá ver, geração a geração, pode ser. A primeira geração que nós vamos falar, eu ia tirar o micro, mas não vale a pena, ok, a geração Baby Boomer, que é de 1946, tu já ouviste falar sobre isto, certo? Baby Boomer, que foi depois da Segunda Guerra Mundial e é este nome porque realmente nasceram muitas crianças depois da guerra, não é? A Baby Boomer, de 1946 até 1964. Quem que está aqui que pertence a esta geração?
E umas quantos irmãos. Ok. Quem é da geração anterior a esta? Está aí alguém? Lá em Montemor tínhamos pessoas da geração anterior. Mas esta geração, ela caracteriza-se, não é, por ter um padrão de vida estável, é resistente à mudança, não nos convidem para fazer grandes mudanças, cá mudar as formas, estão a ver? Não, eles gostam das coisas estáveis e nós temos que lidar com isto. Nós temos na nossa família pessoas desta geração. Os irmãos percebem? Que não gostam cá de mudanças muito grandes. Vamos lá com calma, vamos devagarinho. Amém? Qualidade em lugar de quantidade. Não é preciso ter um roupeiro cheio de roupa. Basta ter um fato que seja bom, está bem? Preferimos a qualidade à quantidade. Priorizam a estabilidade, não é? Que tudo esteja estável. Não se metem em aventuras só porque sim, não. Sabe o que quer e não se deixa influenciar. Não é? Esta geração, meus irmãos, vocês sabem o que querem, não se deixam influenciar, não é? Talvez foi a primeira geração a crescer com televisão. Na geração anterior não cresceram com televisão. Esta foi a primeira geração que já cresceu com televisão. A seguir, nós temos a geração seguinte. Podem dar mais um clique, por favor. Geração X, desapareceu a imagem, tinha ali uma imagem tão engraçada, mas desapareceu, não faz mal. A geração X, que é exatamente a seguir até 1980. Temos aqui alguém desta geração? Temos, claro que sim, até eu, também sou lá. Amém? Existiu uma ruptura com regras e valores das gerações anteriores. No nosso país isto foi muito visível, mesmo com as questões da violência doméstica, lembram-se que vinham, que era uma coisa que era regularizada e que parecia que toda a gente, e nós quebramos um bocadinho a nossa geração, não é? Houve aqui uma ruptura com algumas coisas que vinham de trás e que nós percebimos que não era a coisa certa, até por causa dos ordenados, houve aqui algumas regras que nós fizemos, individualistas. Isto é uma coisa má. Competitivos, também não é assim muito bom. Mas esta geração é uma das características. Não quer dizer que não haja exceções à regra, não é? Isto é um estudo que eles fazem, uma média. Há sempre quem saia das médias, certo? Mas isto é um estudo que fazem. Procura os seus direitos. Enquanto que a geração antiga sujeitava-se à entidade patronal, aos horários de trabalho, a geração moderna não. Querem os seus direitos ali, que os irmãos percebem, esta geração mais recente. E são céticos às autoridades. E porquê? Porque deixaram de acreditar nas autoridades. E eu aqui quero-vos dizer, meus irmãos, a palavra de Deus é tão clara. Nós devemos ser pessoas sujeitas às autoridades. E pessoas que oram pelas autoridades. Ainda que eles façam tantas coisas que nós, de bradar aos céus, que nós possamos orar pelas autoridades que o Senhor pôs sobre o nosso país e que nós possamos acreditar. A palavra de Deus diz que não há autoridade que não venha de Deus. Então que o Senhor nos possa ajudar a perceber, amém? E foi a primeira geração a usar computador. Alguns de nós, a partir de já quase com 20... Espera, isso vem, os telemóveis também começaram aqui nesta altura, mas ainda foram os teclas, não é? Ainda fomos os Nokias. Ok. A seguir temos a geração Y, podem mudar, por favor, ou os Millennials. Quem está aqui desta geração? 1980 a 2000, também temos aí alguns. Esta geração na nossa igreja, meus irmãos, está quase toda fora. Os irmãos percebem? Que o Senhor nos ajude a alcançar esta geração para o Senhor. O pessoal que está nesta geração, trabalhar do que vocês têm pela frente. Uma geração inteira que se perdeu. Amém? Que o Senhor nos ajude a ganhar esta geração. São pessoas dispostas a mudanças, paixão, ousadia, imediatismo, que também não é muito bom, tem que ser já. Levam tanto tempo a ter de tomar uma decisão, até que as coisas cresçam, até que as coisas se façam. Não, tem que ser o imediato, não é? Mas que o Senhor nos ajude a perceber que as coisas levam o seu tempo, não é? Eu gosto tanto de pensar lá no semeador e na semente lá debaixo da terra, não é? E nós a sermos pacientes, que ela brote. Ontem estávamos a falar sobre o serviço e foi a Ana Ramalho que falou sobre isso, não é? Que o serviço tem que ser com maturidade. Às vezes ainda o bebê nasceu, já nós estamos a pô-lo aí a servir e ainda o bebê mal nasceu, não é? E que o Senhor nos ajude a darmos o tempo ao tempo. Amém? Medo e ansiedade também caracteriza esta geração. Amém? Que o Senhor nos ajude a perceber. E estão quase sempre online, não é? Esta é a geração que está e que trabalham bem com as redes sociais e com aquelas coisas todas que a gente às vezes somos ultrapassados. A seguir, por favor,
temos a geração seguinte, que é a geração Z, onde estão os nossos jovens, é uma geração diferente, uma geração preocupada com questões ambientais e sociais, não é? É uma geração que se empenha e que são ativistas e são reclamadores. Amém? Que o Senhor nos ajude. Críticos. O discurso tem que corresponder às ações. Meus irmãos, se nós aqui na igreja falamos uma coisa e eles veem que aquilo que nós vivemos é diferente, professores de escola dominical, vamos amar os amigos, somos todos amigos, mas nós não nos damos bem com o irmão lá da igreja. Os irmãos percebem, e eles vão ser críticos, e eles vão aprender, e os olhos estão lá. Amém? Esta geração, que o Senhor nos ajude. O discurso tem que corresponder às ações. Geração que dispensa o computador, para ele já está, pronto. O telemóvel está rendido aos telemóveis. E o telemóvel, com um bom telemóvel, já têm tudo o que precisam, não precisam de um computador. Porque falta é que faz um computador, não é? Um telemóvel faz quase o serviço todo. Já há quem me faça documentos do Word e computador e responde inquéritos e faz... Pronto, o telemóvel. Mas que o Senhor nos ajude a perceber as diferenças das gerações. E a seguir ainda há uma geração que está a chegar, que é a geração alfa. Essa só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Os que nasceram em 2020, só o Senhor sabe. São crianças que já nascem a mexer no telemóvel, não é? São crianças que nascem e que há uma ausência tão grande de valores. Os irmãos percebam as mudanças que têm havido, e por acaso eu estava a ouvir um sociólogo a dizer que estas mudanças, que eram mais ou menos de 20 em 20 anos, neste momento, estas gerações, estas últimas, os millennials, eles já começam a mostrar mudanças e padrões de mudança muito mais rápido. A nossa sociedade está a mudar imenso, não é? E o nosso Deus, ao escrever filhinhos, pais, jovens, eu acredito que Deus sabe, e claro que sim, Deus foi Ele que nos criou, as mudanças que existem de geração para geração, as diferenças que existem, e que o Senhor nos ajude. Eu lembro-me sempre do pastor Josué, ele dizer uma vez numa pregação, que quando veio o Pentecostes e diz que eles falavam noutras línguas, e diz que as pessoas estavam ali à volta, falavam, ouviam e compreendiam o que os discípulos estavam a dizer, os irmãos estão comigo, lá em Atos dos Apóstolos. Então vejam, que o Senhor nos dê essa graça, essa capacidade de nós podermos falar de maneira que os nossos jovens, que as nossas crianças possam perceber o que nós estamos a dizer, porque nós somos diferentes, a nossa maneira de ser é diferente, a nossa maneira de comunicar é diferente, mas nós estamos todos a edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida na rocha que é o Senhor. Então que o Senhor nos ajude a todos nós neste caminho a irmos juntos. Amém? Que o Senhor nos ajude a irmos juntos neste caminho. Amém? Que o Senhor nos ajude a irmos juntos neste caminho. Amém? Vamos voltar ao texto da Bíblia. Amém? Lá em 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu... Eu gosto de andar filhinhos, não é tão amoroso. Escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, se há coisas que nós podemos ter a certeza é que o Senhor nos perdoa. Amém? Ele perdoa, Ele é o Senhor que restaura as nossas vidas. Aleluia! Tu podes ter a certeza do perdão dos teus pecados. Jovens, vocês podem ter a certeza que o Senhor é aquele que perdoa, que abraça, que ama. Mas depois o João, ele continua escrevendo pela orientação do Espírito Santo. Pai, escrevo-vos, porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Eu esta semana estava a falar com alguém por causa das zebras. Daniel, tu esta parte vais gostar. Estás a ver as zebras? E falamos por causa das zebras, não foi? Porque eu vi um documentário e fiquei, as zebras. Eu não sabia, só descobri esta semana, o Daniel já sabia aquilo. Vocês sabiam que as riscas das zebras são diferentes, de zebra para zebra? Já sabiam? Que é como a nossa impressão digital? Que não existe uma zebra igual? Vocês sabiam disto? Eu não sabia. Só eu é que não sabia isto. Que não existe uma zebra igual nos milhões de zebras que já existiram. Não existe. Tal como não existe ninguém com os dedinhos iguais aos meus, nem aos vossos. Ninguém. Não é? Nós somos únicos. E as zebras também, as suas riscas, as suas listras, elas são diferentes de todas as zebras. Mas o interessante disto é que quando uma zebra tem uma cria, diz que ela sai com a sua cria, ela afasta-se da manada com a sua cria e diz que vai para um lugar à parte, um lugar isolado, onde a sua cria apenas vê a sua mãe zebra durante 3 semanas. E aquela cria,
fica a conhecer tão bem aquela mãe zebra, conhece tão bem onde é que estão as listas, sabe tão bem a posição daquelas risquinhas pretas que para nós parecem todas iguais, mas aquela cria, quando voltam à manada, ela não vai confundir quem é a sua mãe, porque ela sabe exatamente quem é a sua mãe no meio da manada, não é? Quando elas andam lá em manada, nós vemos as crias irem atrás das mães, até andam por ali às vezes, mas depois vão para o pé das suas progenitoras, porque eles sabem exatamente quem é a sua mãe, porque passaram tempo com a sua mãe. Meus irmãos, quando aqui nós vemos, pais, eu vos escrevo porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio, eu quero vos perguntar se vocês conhecem o Pai dos céus, vocês conhecem o nosso Criador, vocês passam tempo com Ele, nós só podemos conhecer se tivermos intimidade com Ele. Vocês conhecem a voz do Pai no meio de tantas vozes que vêm tantas vezes a nós? Vocês conhecem o mover de Deus no meio de tanta coisa que nós vemos? Vocês identificam quem é o vosso Pai? Que o Senhor nos ajude a conhecermos o nosso Pai, amém? A conhecermos e a permanecermos nele, amém? Mas, eu vos escrevi, filhos, jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Jovens, vocês são fortes, amém? Vocês têm poder em vós para vencer o maligno. E vocês dizem, mas isto é tão difícil... Isto é tão difícil, as tentações são tantas, o mundo está tão difícil, e está, mas vocês são fortes, amém? Vocês têm a força do Senhor em vós. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquilo que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Este estar, a palavra de Deus está em vós, nós temos que conhecer o Pai, temos que permanecer, temos que estar nele. Amém, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele. Que o Senhor nos possa ajudar a permanecermos, a estarmos firmes, arraigados no Senhor, para que quando venham as tempestades nós possamos ser como aquela casa que ficou firme. Estão a ver? Tudo devastado, mas que nós possamos estar firmes, com as raízes bem firmes no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e ter uma palavra de oração. Pai,